The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre a utilização avançada CIPCAD parte 3. Eu vou começar por falar sobre a criação de tabelas especiais de armadura. Este é um assunto bastante importante, porque de certa forma irá-nos poupar muito tempo no arranjo das armaduras do programa, ou seja, nós podemos personalizar as tabelas de armadura de forma a o programa utilizar determinados diâmetros, bem como espaçamentos, que são mais habituais, ou que serão mais habituais para determinado utilizador. Isso no programa é possível, e é possível manipular as tabelas de armadura de forma então a facilitar esse trabalho. Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos de situações que me parecem importantes. E no caso de tabelas, ou seja, no programa, para isso bastaremos ir à obra, dados de obra, e neste símbolo que temos aqui, opções, em frente a separões, é que temos acesso então a várias opções de programa, desde já opções de cálculo, de desenho e também das tabelas das armaduras. Ou seja, todos os ícones que estão aqui no programa com estas linhas a vermelho, esta linha a vermelho e estas linhas a azul, correspondem às tabelas de armadura para os determinados pontos que temos aqui. Num caso, por exemplo, a título de exemplo, para a edição da tabela de armadura de pilares, ou seja, que se encontra então neste separador pilares, paredes, muros e consolas, ao clicarmos aqui neste símbolo, temos a possibilidade então de alterar a tabela de armadura para pilares. Para uma situação para um exemplo até bastante prático, irei fazer aqui uma edição da tabela de armadura, para uma situação muito simples, mas no caso estarmos a usar ou estarmos a calcular moradias, por exemplo. O procedimento será sempre este, ou seja, nós no programa temos isto por defeito, assim que instalamos o programa, temos a biblioteca Pilares que vem com o programa. Sempre que se vai personalizar uma tabela de armadura, convém sempre, isto para não se escrever na tabela de armadura do pilar, criar uma tabela especial, ou seja, para isso selecionamos aqui e o programa automaticamente faz uma cópia da biblioteca do programa. E neste caso nós poderíamos chamar esta biblioteca, que tínhamos uma cópia, Pilares Moradias. Ou seja, copiamos então a biblioteca Pilares do programa, estamos a criar uma tabela especial, que neste caso vamos chamar Pilares Moradias. Neste caso, como por exemplo, nós não iríamos querer usar ferro de 25 e ferro de 20 nestes elementos para uma estrutura como por exemplo uma moradia, permitindo-se aqui então em diâmetros utilizados, nós agora podemos retirar os diâmetros de varões longitudinais que não queremos. Neste caso, o ferro de 25 e o ferro de 20. Isto irá fazer com que, após o cálculo, e usando esta tabela de armadura, o programa, em vez de colocar 4 ferros de 20, irá colocar 8 ferros de 16, ou 6 ferros de 16, caso seja suficiente. Isso irá nos poupar o tempo de, por exemplo, termos de editar todos os pilares, têm, por exemplo, 4 ferros de 20 e alterar a armadura de forma a passarmos essa armadura de ferro para ferro 16. Isso o programa vai fazer de forma automática a partir do momento em que nós, na nossa tabela especial, neste caso a pilares moradias, já não estamos a utilizar nem ferro de 25 nem ferro de 20, ou seja, fazendo aceitar nesta situação, o programa dá este aviso, que os diâmetros de ferro de 20 e ferro de 25 foram desativados, seja apagar a armadura. Nós temos que sim, e na nossa tabela especial, na nossa tabela de armadura, não temos mais diâmetros do que para além do ferro de 12 e ferro de 16. Outra situação, sempre que nós criamos uma tabela especial e a mantemos como especial, esta tabela vai existir apenas para a obra em questão, a obra que estamos a trabalhar. Se eu quisesse usar esta tabela noutras obras posteriores, eu deveria adicionar a biblioteca ao programa, ou seja, com este ícone que temos aqui, ou seja, adicionando a biblioteca, ela passará a estar aqui na biblioteca do programa, ou seja, clicando aqui, adicionar a biblioteca,
iríamos ficar então com duas tabelas, neste caso a tabela pilares e depois a tabela pilares moradias, em que só tínhamos então o ferro 12 e o ferro 16. Isto é uma das possibilidades, uma das edições que podemos fazer no programa relativamente a tabelas de armaduras. Outra particularmente interessante ou importante, e encerrando aqui a tabela de armadura de pilares, perdão, temos aqui então a armadura de estribos de vigas, ou seja, temos aqui o separador laje em vigas, ou seja, a armadura de estribos de vigas, e editando aqui a armadura de estribos, nós fazemos aqui exatamente a mesma forma, ou seja, para mantermos esta tabela por defeito, faremos então a especial, eu chamava aqui a tabela de estribos 2 ou alterado ou qualquer outro nome que fizesse identificar depois a tabela, e neste mesmo caso, nós em diâmetros utilizados iríamos retirar os diâmetros que nós não queremos que o programa use para os estribos de vigas, e tendo atenção que mesmo se o programa depois precisar de colocar um diâmetro ou um espaçamento que eu retirar aqui que não esteja no programa, ele vai colocar essa armadura e vai depois dar um aviso de estribos fora de tabela, ou seja, vai dizer que colocou um espaçamento ou um diâmetro que não existe na nossa tabela, mas para este exemplo iríamos manter, por exemplo, então aqui o ferro de 6 ou o ferro de 8, até podemos mesmo tirar o ferro de 6 e ficar só com o ferro de 8, faríamos aceitar, diríamos que sim, na tabela passa a existir só então o ferro de 8, e de momento o que seria fazer, neste caso apagando uma a uma, iríamos retirar diâmetros, aliás, iríamos retirar espaçamentos que nós não queremos usar, ou seja, iria-se manter só os espaçamentos múltiplos de 5. Neste caso, o espaçamento a 29 não interessava, nem a 28, nem a 27, nem a 26, mas sim o 25. E da mesma forma, pagávamos a 24, o 23, o 22 e o 21. Ou seja, aqui a finalidade seria ficarmos com espaçamentos de 30, 25, 20, 15, 10. Isso vai fazer com que, novamente, o programa, após o cálculo das vigas, caso estejamos a usar a nossa tabela personalizada, em vez de colocar ferro de 8 espaçado a 12, vai colocar logo ferro de 8 espaçado a 10, ou em vez de colocar ferro de 8 espaçado a 18, vai colocar ferro de 8 espaçado a 15. Isso vai fazer com que também a edição da própria armadura da viga seja simplificada, porque a nível, por exemplo, de espaçamento de estribos, estarão logo de forma automática, dentro dos possíveis, claro, após o cálculo, com espaçamentos múltiplos de 5. Isso também nos irá fazer, obviamente, ao fim isto contabilizando que iríamos editar vários pórticos, vai fazer poupar bastante tempo. Da mesma forma, como se fazia nos pilares, aqui era a mesma coisa, ou seja, após a edição da tabela e após a personalização da tabela, caso quisesse utilizar esta tabela nas outras obras mais à frente, deveria então adicionar a biblioteca, porque senão ela só existe como especial nesta obra em concreto. Outro tipo de tabela de armaduras que nós podemos ter no programa. Por exemplo, no caso de sapatas, é outra hipótese, dou aqui outro exemplo. Vindo aqui a tabela de sapatas isoladas, aqui o próprio menu é um bocadinho diferente, mas aqui a funcionalidade é exatamente a mesma. Nós temos a tabela predefinida, que é a tabela de armadura de sapatas que vem originalmente com o programa, e da mesma forma deveríamos fazer uma tabela especial. Na tabela especial iríamos editar a tabela, e editando a tabela iríamos trabalhar isto basicamente da mesma forma, ou seja, iríamos premir aqui no apagar entradas de diâmetros selecionados, iríamos selecionar os diâmetros que eu não quero usar nas fundações, por exemplo, só iríamos usar então aqui o ferro 12 e o ferro 16, até porque estes diâmetros não estão já na tabela, faríamos aceitar, ou seja, na nossa tabela já só existe ferro 12 e ferro 16, e a partir daqui era apagar também entradas com separação não múltiplas de 5, neste caso apagando o 11 e o 12, deixando 12,5, por exemplo, apagando 13 e 14, e depois apagando os restantes espaçamentos que não
que não interessariam. E da mesma forma iríamos deixar aqui tanto para o diâmetro de 12 como para o diâmetro de 16, separação a 10, 12,5, 15, 20, 25, 30. No caso de querer também usar ferro de 20 seria a mesma coisa, bastaria aqui nesta opção não apagar essa entrada de diâmetros, iríamos ter então disponível no programa ferro 12, 16 e 20 ou então ferro 16 e 20, como preferirem. Isto também irá fazer poupar um pouco de tempo no arranjo das armaduras também das próprias fundações, porque novamente, assim como acontece com os estribos, em vez de nos aparecer então também ferro de 16 espaçado a 14, vai colocar então o programa ferro 16 espaçado a 10 e no caso ferro 12 espaçado a 17, vai colocar o espaçado a 15, etc. Não vamos ter a necessidade, caso queiramos ter esse nível de precisão, porque, enfim, em obra, efetivamente, estarmos a colocar espaçamentos não múltiplos de 5 não é muito comum. Temos, então, o programa a trabalhar para nós nestas situações a partir do momento em que personalizamos, então, a tabela. No caso das tabelas especiais, no caso de fundações, da mesma forma, quando nós criamos uma tabela especial, ela só existe para esta obra e no caso eu querer usar esta tabela posteriormente, deveria então exportar a tabela especial para a biblioteca e ela fica disponível neste ponto aqui. Outra situação que também ocorre por vezes na assistência é como se criar tabelas de vigas de equilíbrio e tabelas de vigas linteiros. A situação é extremamente idêntica às sapatas, ou seja, nós temos aqui as vigas de equilíbrio e linteiros. Se formos aqui às tabelas de armadura, vamos aqui só colocar aqui uma obra, porque nós não temos aqui nada introduzido, só um segundinho. Eu vou voltar aqui à mesma situação. Peço desculpa, tenho que vir aqui, entrada de vigas. Perdão. Para a criação das tabelas de viga de equilíbrio e de vigas linteiros, neste caso nós temos de estar aqui a entrada de vigas, este aqui, o meu problema estava aqui a entrada de pilares. Nós vemos aqui, por exemplo, no caso das vigas linteiros, este menu é exatamente igual ao menu das fundações. Neste caso, da mesma forma, iria fazer tabela especial e editava a tabela. Para o cálculo das linteiras e das vigas de equilíbrio, o programa tem, ou seja, mesmo sendo chamado viga de equilíbrio e vigas de linteiros, o programa tem uma panóplia de dimensões e de disposições de armadura dentro dos próprios linteiros e vigas de equilíbrio e relativamente às envolventes que vamos ter nas fundações, o programa vai colocar a primeira viga da tabela que cumpre todas as verificações. Ou seja, não há um cálculo da armadura em si da tabela, há sim uma colocação de uma tipologia de viga de equilíbrio de viga lintel que faça cumprir todas as condições. Uma situação que existe aqui na tabela é que todas as vigas têm uma largura de 40. Por vezes pode haver a necessidade de se criar uma tabela aliás, criar uma viga de equilíbrio, uma viga lintel, que neste caso estamos na edição de tabela especial de vigas linteiros, criar uma viga lintel, por exemplo, com 30 cm de largura e 40 cm de altura. Nesse caso, o que se pode fazer é, ou se copia um elemento já existente, ou então crio mesmo um novo elemento. Ou posso criar mesmo uma tabela toda nova, ou seja, poderemos apagar todas estas diâmetros, todas estas entradas e começar uma tabela de raiz. No caso, se eu criar aqui mais, nós vamos aqui para a última linha, nós estamos aqui, vou chamar isto VL, Viga Lintel, e no caso da largura, bastaria-me agora editar aqui a sua largura. Então já tínhamos aqui uma viga 30 por 40. No entanto, quando eu crio de raiz uma viga lintel, é necessário também editar essa mesma viga para poder identificar qual é que é a armadura que vai ter essa viga. Então, por exemplo, poderíamos colocar 2 ferros 12 com 2 ferros 12 com, por exemplo, ferro 8 passado a 20. É meramente um exemplo. Então, a nossa entrada VL vai ter esta configuração. E aí nós poderíamos, então, de certa forma, ir criando as nossas próprias vigas linteiros
e vigas de equilíbrio à medida das necessidades. Isto faz com que, por exemplo, se após o cálculo eu forçar a minha viga de equilíbrio, a minha viga lintel, e fizer verificar e ela não cumprir, ou mandar dimensionar e o programa não selecionar a minha, selecionar imediatamente uma a seguir do programa, quer dizer que a minha viga lintel que eu criei não é suficiente para o esforço. Neste caso eu poderia criar então uma VL2 com 3 ferros 12, com 3 ferros 12 inferior, e ir introduzindo essa viga lintel de forma a ir criando novas para incrementar a minha tabela de armadura e, de certa forma, forçar as minhas vigas lintéis, caso não queira usar a dos programas. De qualquer forma, a criação de uma viga lintel, neste caso, um caso simples, manipulando a sua largura, será feita desta forma. Para se exportar esta tabela para o programa, da mesma forma seria exportar a tabela especial para a biblioteca e ela ficaria disponível aqui. As vigas de equilíbrio serão exatamente feitas da mesma forma, ou seja, neste caso, nas tabelas de vigas de equilíbrio, nós fazemos uma tabela especial, editamos a tabela e poderemos então copiar ou acrescentar aqui uma nova. No caso de copiar, ela fica copiada aqui. Podemos chamar então VE1 e da mesma forma colocar a dimensão que eu pretender e a armadura que também achar apropriada para esta primeira entrada de viga de equilíbrio personalizada. Ou seja, no caso de pilares, estribos de vigas, sapatas, vigas lintéis, vigas de equilíbrio, é tudo criado exatamente desta forma, sendo que todas as tabelas de armaduras então encontram-se aqui nestes ícones que temos aqui e poderá ser editado vários tipos de situações, tabelas de armaduras horizontais para paredes e muros, tabelas de armaduras verticais para paredes e muros, as armaduras de negativos e positivos e armaduras de montagens de vigas, tudo isso é possível ser editado, bem como armaduras de negativos e positivos de lajes maciças fungiformes aligeradas ou de vigotas. Todas estas opções são possíveis de serem editadas aqui, incluindo também as escadas. Bom, mudando aqui um pouco de assunto, relativamente à colocação de uma laje de fundação, quando temos, por exemplo, um depósito ou uma piscina ou uma situação assim semelhante. Eu tenho aqui um exemplo, não vamos usar aqui, vamos usar aqui outro antes, primeiro. Perdão. Por exemplo, fazendo aqui um pequenino exemplo, eu tenho ali um exemplo depois diferente que será um pequeno edifício, mas quero mostrar aqui primeiro a definição de um depósito, por exemplo. Eu criaria aqui um grupo, vou criar aqui um grupo, posso chamar aqui piso 0, com uma altura de 3 metros, em que não iria colocar nem sobrecarga, nem revestimentos e paredes. E editando depois aqui a cota da planta de fundação, vou dizer que está a -3. Ao fazer aceitar, a nível de introdução de dados aqui na entrada de pilares, para já não vou fazer mais nada. Vou passar aqui a exemplificar a introdução dos muros. Ou seja, se eu for introduzir aqui um muro de cave, nós neste caso, se eu trabalhasse com o programa com estas opções que estão aqui logo por defeito, ao estar a introduzir o muro, não é? Ou seja, eu não vou fazer aqui alteração nenhuma para esta situação, ou seja, eu vou colocar aqui um muro de 10 metros por 20 metros de comprimento. Aqui. Então tínhamos aqui o nosso muro introduzido. Aqui nós ainda temos aqui um pano de cima que teria que ser iluminado, porque não iríamos ter aqui nem laje, isto será então para todos os efeitos uma abertura, isto iria então, iríamos ter aqui esta situação, isto com a introdução direta do programa. O que faz com que, se eu quisesse então agora introduzir aqui uma laje de fundação, para fazer então a fundação da piscina ou do depósito, eu não teria possibilidade de introduzir na laje de fundação
não tinha a possibilidade de introduzir a laje aqui. Porquê? Porque a nível de condição de fundação que eu dei ao muro está errado, ou seja, nós dissemos que o muro tem vinculação exterior, ou seja, se tem vinculação exterior está conectado a fundações, ou seja, tem o deslocamento em Z impedido. Um elemento que não tem um elemento sem vinculação exterior, quer dizer que é um elemento que nasce em cima de uma laje de fundação, ou em cima de uma viga, ou em cima de uma laje. Basicamente é um elemento que tem o deslocamento em Z desimpedido. Irei voltar novamente a esta situação aqui. Ou seja, numa situação deste género, em que eu quero definir então a piscina ou depósito, eu para todos os muros devo definir que eles são sem vinculação exterior. Isso faz com que me surjam outras possibilidades de fundação, em que neste caso, o que nós iremos ter por baixo do muro, efetivamente é uma viga de fundação. O valor de consola à esquerda ou consola à direita depois é uma opção técnica, se queremos que a viga seja mais larga que o próprio muro, e a altura da viga, aqui temos de ter atenção, será a altura que nós vamos colocar da laje de fundação, ou seja, 25 cm. As combinações fundamentais, combinações sísmicas acidentais e o modo de Winkler são tudo dados relativamente ao solo. Neste caso, o modo de Winkler advém depois de uma fórmula que vem do coeficiente de Winkler que está associado ao próprio terreno. É necessário conhecer-se o terreno que se está a trabalhar para se então introduzir no programa o correto valor de modo de Winkler. No entanto, só quero deixar aqui uma nota, é que o valor que eu colocar aqui de combinações, ou seja, de tensões admissíveis do terreno e de modo de Winkler, tem que ser igual depois para os mesmos valores na laje de fundação. Ou seja, neste caso temos 0,20, 0,30, 100 mil, e eu vou aceitar, e aceitar. Iríamos ter que definir também exatamente a mesma situação nos outros restantes muros. Então eu vou aqui aceitar de forma direta. E isto faz com que já tenha então símbolo de abertura no grupo de fundação e que já possa, para todos os efeitos, colocar então a minha laje de fundação, que a altura, neste caso, então deverá ser 25, e as combinações, a tensão inicial do terreno para combinações fundamentais e combinações sísmicas acidentais devem ser iguais, bem como o modo de Winkler relativamente à viga de fundação do muro. Faremos aceitar e agora com 2 cliques, da mesma forma como introduzo uma laje, já posso introduzir a laje de fundação e visualizando então agora o 3D, temos então aqui a laje de fundação introduzida. Isto para este exemplo em específico. No caso, por exemplo, termos um edifício, queremos definir então uma laje de fundação para um edifício, eu tenho aqui já uma obra aqui criada, eu vou aqui, temos aqui a laje de fundação, em que, neste caso, nós deveríamos, antes de mais, estando em entrada de pilares e partindo-se do pressuposto que vamos usar, ou seja, chegou-se à conclusão que fundações diretas não seriam mais apropriado e agora vamos estar a introduzir uma laje de fundação. O primeiro que tenho que fazer é, com este comando que temos aqui, que é o comando de vinculação exterior, nós necessitamos dizer agora que os pilares não têm vinculação exterior, porque se eles vão arrancar de uma laje de fundação, então nós temos que definir que os pilares são sem vinculação exterior. Então neste caso nós selecionamos a opção sem vinculação exterior, faríamos atribuir, selecionaria todos os pilares, botão direito do rato e terminava a atribuição. Agora todos os pilares já têm o deslocamento em Z desimpedido e eu já posso, em entrada de vigas, neste caso no grupo de fundação, estar a introduzir então uma viga, neste caso uma viga de fundação, que teria esta configuração, ou esta configuração, ou esta, ou esta, ou esta, em que definiria então qual é a altura que eu quero da viga de fundação. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,30, 0,30. Temos então aqui o valor das tensões admissíveis de terreno para combinações fundamentais acidentais e o modo de Winkler. Eu vou deixar aqui também este valor, que está por defeito. Volto a referir que este valor é importantíssimo para o cálculo e advém então do tipo de terreno que tem. É necessário conhecerem perfeitamente o terreno que tem para aplicarem aqui o valor de modo de Winkler correto. Fazermos aceitar e introduzo esta viga de fundação da mesma forma como introduzo uma viga de piso. E depois de ter feito o contorno, já podemos vir então aqui à introdução de laje, selecionar uma altura de laje, neste caso eu vou colocar igual à da viga, altura 30, 0,20, 0,30, 100 mil, fazer aceitar, 2 cliques e tenho então a minha laje de fundação introduzida, sendo que o cálculo já vai ser corretamente executado. Porque nós então acabamos de definir que
a fundação, ou neste caso o arranque que os pilares, digo bem, estão sem ou são sem vinculação exterior. De referir também que nestas situações, quando nós mandarmos calcular a obra, iremos então calcular a obra inclusive a fundação. Ok? Bom, a definição então de uma laje de fundação segue esse pressuposto. Pegando aqui noutro exemplo, uma situação diferente. Falando aqui dos pontos fixos dos pilares. Sempre que nós introduzimos um pilar, e aqui vamos para a entrada de pilares, sempre que introduzimos um pilar, independentemente da posição dele, nós temos logo a possibilidade, e o programa, o programa coloca juntamente com o pilar o ponto fixo, ou seja, eu não vou fazer captura nenhuma arquitetura que tenho aqui, o programa automaticamente vai-me pedir cotas, e nesta forma, ou seja, introduzindo um pilar, nós temos o pilar introduzido e no seu eixo, ou seja, que foi no ponto onde eu piquei no ecrã, onde é aquelas coordenadas, fica o ponto fixo do pilar. Isto faz com que o ponto fixo define quais faces do pilar ficam, entre aspas, presas se eu tiver que aumentar o pilar depois do cálculo. Ou seja, um pilar com um ponto fixo no seu eixo quer dizer que se eu aumentar este pilar 1 metro em x, ele aumenta meio metro para este lado e meio metro para este. Se eu aumentar 1 metro em y, ele aumenta meio metro para aqui, meio metro para ali. No entanto, sempre que nós introduzimos um pilar, há sempre a possibilidade de modificar o seu ponto fixo, ou seja, modificar a posição do ponto fixo. Este comando existe no programa, e estes comandos estão todos aqui em introdução, pilares, paredes e arranques, como também estão aqui nestes ícones, nestes atalhos rápidos. E nós aqui podemos alterar o ponto fixo. Neste caso, se eu pretendesse que o ponto fixo estivesse nesta face, bastaria-me selecionar aqui esta face e premir no pilar. E o ponto fixo passa para ali. Nesta situação, se eu aumentasse o pilar 1 metro em Y, ele aumenta meio metro para cima, meio metro para baixo. Mas, no entanto, se eu quisesse que o pilar aumentasse 1 metro em X, ele aumenta 1 metro para este lado e esta face mantém-se. O mesmo acontece se eu estiver neste canto, este pilar só vai crescer nesta direção e por aí fora. Vai crescer nesta direção e nesta direção. A posição de ponto fixo é bastante importante, porque quando nós temos situações em cálculo, ou neste caso situações de arquitetura, como por exemplo temos esta opção aqui, e necessitamos de colocar aqui um pilar, seria importante que o ponto fixo deste pilar estivesse neste nó, nesta interseção, nesta face ou aqui neste canto. Isto porquê? Porque como temos aqui uma porta, um portão de garagem, se eu tivesse que aumentar o pilar, eu queria, neste caso em X, não é? Eu queria que este pilar me crescesse apenas nesta direção e não para dentro da porta. O mesmo pode acontecer em Y. Se eu quisesse aumentar o pilar em Y, eu não queria que o pilar crescesse para fora do edifício, mas sim para dentro do edifício. Se eu ainda tenho algumas dúvidas se é de aumentar este pilar em X ou Y depois do cálculo, caso seja necessário aumentar esse pilar, então a posição ótima seria neste canto aqui. Nós estamos a ver um pilar e aqui um círculo, mas isto está desenhado na arquitetura. Claro, lá está que nós, ao introduzir o pilar, nós podemos usar as capturas que o programa tem, usando aqui este sistema de capturas, e no caso de eu já ter desenhado a posição de ponto fixo, podemos logo capturar aqui centro. No caso de não ter desenhado este círculo do ponto fixo e ter desenhado só apenas o pilar, podemos capturar também interseções de linhas. E neste caso até poderemos capturar logo aquela interseção ou então esta interseção daqui, não tinha problema. Porquê? Porque eu iria introduzir o pilar no sítio onde eu pretendo, mas o ponto fixo está num sítio incorreto. Já vimos anteriormente que com este comando que está aqui, nós poderemos movimentar o ponto fixo para aquele ponto. E neste caso lá está. Se nós aumentássemos este pilar, dando-lhe então uma dimensão em X de um valor muito maior, o pilar vai crescer unicamente naquela direção e não vai crescer nesta direção. O mesmo acontece se voltássemos aqui à dimensão geral de X e aumentássemos aqui 1 metro em Y, este pilar vai crescer para baixo e não vai crescer para ali, porque este ponto fixo bloqueia estas duas faces. E esta opção e a própria posição de ponto fixo repercute-se depois nos vários pisos. Se nós tivermos vários pisos introduzidos no programa, por exemplo, posso criar aqui mais outros pisos. E se eu aumentar só em 2 pisos esta medida e a partir daqui tivermos
0,50. Se formos ao 3D, para a introdução deste pilar, e visualizássemos o 3D, esta face daqui, que é onde está o ponto fixo, mantém-se sempre contínua e a parte dali é que é diminuída nesta direção, ou seja, o ponto fixo depois mantém-se também para todos os pisos. Será importante referir isso. Outra situação importante no caso do programa será a opção de renomear pilares. Eu vou pegar aqui um exemplo, que é nós, por vezes, a nível de introdução de dados, estaremos a introduzir pilares e vamos movendo e vamos deslocando e vamos colocando com outras situações, enfim, vamos apagando e acrescentando pilares, mas chegamos ao fim do cálculo, ou seja, quando nós temos uma disposição estrutural que já é mais conveniente, necessitamos, a fim de organização do próprio trabalho, renomear os pilares de forma que seja mais simples encontrar os mesmos, depois fazer a correlação com o quadro de pilares. Há sempre a possibilidade de podermos editar o pilar, não é? Nós temos aqui P1, P2, P3, P4, P5, P6, ali já temos P12, P11, P10, P9, P8, P7. Bom, se eu quisesse renomear sempre nesta direção, da esquerda para a direita, de baixo para cima, poderíamos chegar aqui e irmos editando os pilares um a um. Mas isso não seria prático. Há outro comando no programa, que se precisa também ter aqui um bocadinho de atenção na própria introdução, que, para todos os efeitos, vamos supor que esta primeira linha não estaria organizado, nós premiríamos sobre um pilar, que seria o nosso primeiro, o P1, e depois escolheríamos numerar consecutivamente. E agora, neste caso, seria clicar o pilar um a um, porque o programa vai renomear os pilares automaticamente. Quando eu digo ter um pouco de cuidado, porquê? Porque se eu clico duas vezes o mesmo pilar, ele está a fazer a renomeação sequencial. Logo, em vez de colocar o valor correto, vai logo colocar outro a seguir. Por exemplo, posso experimentar aqui, temos 24, se eu for clicar nele, estou sempre a aumentar o número. Ok? Depois eu passava daqui para 22, 23, ali já tínhamos 29. Vamos clicando então pilar a pilar, com o valor corretamente, pilar a pilar, e desta forma temos então os pilares renomeados e já tudo bastante organizado. Então este comando aqui é muito útil, acho que é de utilização frequente. Poderá existir utilizadores que até possam desconhecer este comando, mas ele é super prático e é super útil, porque efetivamente no início da introdução de dados com as várias experimentações que podemos estar a fazer na própria estrutura, é um pouco difícil às vezes termos logo os pilares todos numerados certinhos, e então com este comando nós podemos fazer isto de uma forma muito, muito rápida. Outra situação que é a colocação de linhas de referência. As linhas de referência permitem-me ter uma planta estrutural de fundação cotada. Essas linhas de referência introduzidas aqui, ou seja, a introdução, linhas de referência. Ao introduzir, de momento, por exemplo, uma linha horizontal, bastaria-nos clicar aqui nestas linhas, nestes atracejados, que são os atracejados que passam pelos pontos fixos, e a partir daqui escolher qual é que é a referência que nós queremos para a linha de referência. Vou começar, por exemplo, com A. Tínhamos então aqui a nossa linha de referência A, bastaria clicarmos ali, ela automaticamente coloca B, aqui C, D, F. Temos então as linhas horizontais introduzidas e vamos agora para mim no botão direito ao rato e podemos introduzir as linhas verticais. Nas linhas verticais, ao oprimirmos aqui, temos então a possibilidade de colocar o número 1, o número 2, o número 3, ou então voltar a colocar A, ou então continuar com as letras também. Ou então até se podia colocar H1, H2, H3, o programa permite fazer isto. Ou seja, se eu apagasse estas linhas, estão aqui, e fosse introduzir novamente linha horizontal e chamasse aqui H1, o programa também depois irá fazer H2, H3, H4 e H5. Isso também é feito de forma automática. Desta forma, nós iríamos ter a possibilidade de já termos a planta estrutural cotada. No entanto, com estas versões novas do CIPCAD, surgiu outra opção, que é o ponto de origem para implantação. O ponto de origem para implantação permite-me escolher
qual é que é o ponto de origem que quero que o programa me cote todos os pilares num quadro. Isto pode ser segundo o eixo de um pilar, ou segundo o seu canto, segundo a sua face, segundo outro canto, ou então relativamente mesmo a uma máscara de arquitetura. Nós podemos importar uma máscara de arquitetura, como importamos uma máscara de arquitetura normal para colocar a estrutura, e depois termos a possibilidade. Neste caso vamos selecionar aqui, é claro que aqui a minha estrutura está descentrada relativamente à arquitetura, mas poderemos ter a minha estrutura e o ponto de inserção ou ponto de contabilização para as coordenadas dos pilares ser relativamente também a uma posição de um fecheiro. Há sempre essa possibilidade. No entanto, a situação até mais comum poderá ser é mesmo relativamente a um pilar, caso este mesmo pilar esteja faceado com a própria estrutura. Isto faz com que, quando eu estiver a tirar desenhos, e neste caso, por exemplo, um desenho de planta estrutural, eu tenho a possibilidade, então, de poder definir no programa, se eu quero que o programa me desenhe também para além das linhas de referência que nós definimos, se eu pretendo que o programa me gere uma tabela com coordenadas e se essas coordenadas são ao centro dos pilares ou são coordenadas relativamente aos pontos fixos dos pilares. Isto é importante porque podemos ter pilares com ponto fixo nos cantos, pilares com pontos fixos nas faces e outros pilares com ponto fixo no eixo. Se nós quisermos, para ser se calhar até um pouco menos complicado, podemos dizer coordenadas ao centro e independentemente da posição do ponto fixo, o programa vai criar a tabela de coordenadas relativamente ao centro geométrico do pilar. Ao fazermos aceitar, o programa então iria desenhar a minha planta estrutural com as linhas de referência que eu defini anteriormente, com a medida que temos entre elas, bem como a tabela de coordenadas relativamente a este ponto 00 ou a qualquer outro ponto de qualquer outro pilar ou de qualquer ponto de uma arquitetura que eu tivesse importado para a introdução desta estrutura. Temos então a posição com as coordenadas. Bom, outra situação que quero mostrar será, por exemplo, olhando aqui para o 3D, vamos supor que nós temos um terreno que a partir deste ponto ele tem alguma inclinação e eu não quero que todos estes pilares ou todas estas fundações nasçam exatamente à mesma cota. Eu vou querer para esta linha de pilares e para esta linha de pilares eles nasçam uma cota um bocadinho superior a esta. Isto não quer dizer que eu tenha que estar a criar grupos intermédios para fazer a introdução destes elementos. Não, nós podemos fazer isso logo imediatamente com o grupo fundação e aqui o grupo piso 0. Como? É assim, no separador entrada de pilares, e vamos então supor que esta linha de pilares vão nascer então a cotas diferentes. Voltando novamente aqui ao comando de vinculação exterior e definindo que todos os pilares têm vinculação exterior, neste caso todos já têm, eu posso definir um desnível de apoio. Neste caso, por exemplo, vamos imaginar que este alinhamento de pilar vai nascer 50 cm relativamente ao restante, ou seja, 0.5, faço atribuir e abro aqui uma janela e seleciono estes pilares e botão direito do rato para confirmar e esta linha de pilares que estão aqui vão nascer a 75 cm relativamente ao plano de fundação. Então 0.75 e faço atribuir e colocamos aqui. Botão direito do rato, terminar. Se nós voltássemos à entrada de vigas e visualizasse o 3D, já podemos ver que estes pilares que estão aqui nascem então a cotas diferentes. Ou seja, não tive a necessidade de estar a criar um grupo a X centímetros do grupo de fundação para poder colocar estes elementos a cotas diferentes. Ok? Há uma situação distinta, que seria estes pilares que estão aqui nascerem neste grupo do piso 0. Aí já é diferente, ou seja, nós vamos ter que dizer ao programa que estes pilares nascem no piso 0. Eu vou adaptar aqui um bocadinho a minha estrutura. Então, eu vou colocar aqui uma viga. Vamos supor, então,
que a nossa estrutura seria assim e esta viga não existia. E este alinhamento de pilares iria nascer aqui no que está referenciado como piso 1, ok? Porque aqui nós temos o nosso piso 0, fundação, e aqui tínhamos o piso 1. Então, este alinhamento de pilares iria nascer neste grupo. Como é que nós definimos isso no programa? Bom, de início eu vou voltar a colocar os pilares sem desnível de apoio, como se eles estivessem a nascer todos na fundação. Todos à mesma cota. No entanto, estes pilares que nascem aqui iriam nascer então num piso superior. Bom, então para isso nós poderíamos usar este comando que está aqui, modificar início e fim, e dizer que este alinhamento de pilares não nasce na fundação, mas nasce sim no nosso piso 1. E faria atribuir. E abríamos aqui uma janela e selecionávamos este pilar. Agora, não seria suficiente isto só, ou seja, porque para todos os efeitos, voltando aqui à entrada de vigas, nós já temos os pilares a nascer no grupo que nós queremos e eu quero colocar aqui fundações. Mas de momento ainda não é possível. Porquê? Porque sempre que eu coloco pilares a nascer num grupo que não seja o da função, o programa automaticamente coloca os pilares sem vinculação exterior, ou seja, determina que os pilares devem nascer em cima de uma viga, ou certamente estão a nascer em cima do muro, ou em cima de uma laje. Então automaticamente o programa coloca sem vinculação exterior. Então neste caso, eu devo voltar ao comando de vinculação exterior e dizer que vou atribuir pilares com vinculação exterior e faço atribuir, e estão a ver que o programa automaticamente tem aqui arroz todos estes, menos estes. Mas eu vou abrir uma janela e vou dizer que estes também têm vinculação exterior. E agora, estando em entrada de vigas, nós já podemos, para todos os efeitos, estando no grupo de fundação, introduzir elementos de fundação nestes pilares que estão aqui, obviamente porque eles nascem na fundação, certo? Mas subindo de piso, eu já posso também introduzir sapatas nestes pilares porque eu defini que eles têm vinculação exterior. E assim tenho sapatas com grupos distintos. Este procedimento é importante. Devem dizer que o pilar nasce num determinado piso e depois dizer automaticamente também que ele tem vinculação exterior. No outro exemplo anterior, em que nós apenas temos um desnível nas fundações, não é necessário dizer que tem vinculação exterior, porque eles nascem nas fundações, no grupo fundação, mas têm um desnível horizontal, tem um desnível vertical entre eles. Então, neste caso, só nesta situação é que é necessário, no caso de estarmos a definir que temos pilares que nascem num grupo diferente e no caso de estarem conectados a fundações, aí sim é que é necessário dizer que este alinhamento de pilares também tem vinculação exterior. E isso é uma então das vertentes daquele comando de vinculação exterior, tanto poderá servir para definir pilares que nascem num determinado grupo, mas que vão ter fundação, defini-los com vinculação exterior, bem como no caso de termos uma fundação que nasce a cotas ligeiramente diferentes, em que nós, com aquele comando de desnível no arranque, podemos então definir também da mesma forma. Bom, relativamente aqui ao webinar Utilização Avançada de CIPCAD Parte 3, o que vos queria mostrar seria isto. Este vídeo vai ser também colocado no canal do YouTube da TOP. Qualquer depois informação adicional que pretendam relativamente a estes assuntos que eu estive aqui a falar, podem enviar um e-mail para o meu e-mail particular da TOP, que é andré.antunes@topinformatica.pt, e resta-me agradecer a vossa presença, avisando desde já que na próxima semana teremos então o webinar Utilização Avançada CIPCAD, parte 4, que iremos então falar de outros assuntos relativos ao CIPCAD. Sendo assim, boa tarde.